Então, como prometido na aula passada de funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, hoje nós vamos falar das funções bijetoras e as suas inversas, que era o motivo da gente ter introduzido as funções injetoras e sobrejetoras para início de conversa. Então, só lembrando o que a gente fez rapidamente na aula passada, então a gente lembra que uma função f, que tem lá seu domínio df, que a gente vai chamar alternativamente de A daqui para frente, ela é bijetora se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, uma função bijetora, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Vamos lembrar só o que é rapidamente cada uma dessas coisas. Então, sobrejetora é uma função cuja imagem é igual ao contradomínio, ou seja, o contradomínio é igual à imagem. O B que está aqui é toda a imagem. E isso significava que para cada ponto do contradomínio, tem alguém no domínio que a f leva nele. Isso aqui é a imagem ser todo o contradomínio. Então, eu consigo chegar em todos os pontos do contradomínio pela f. Ser injetora é dizer que, dados os dois pontos do domínio, que tem a mesma imagem, ou seja, que o valor da f no x1 e o valor da f no x2 são iguais, isso quer dizer que o x1 é igual ao x2 quando a f é injetora. Isso é que quer dizer a função ser injetora. Dois pontos do domínio que vão na mesma imagem são iguais. Então, se uma função ela é bijetora, a gente consegue garantir isso. A função é bijetora se para cada ponto do contradomínio existe um único x do domínio, tal que o f de x é y. Por quê? Porque se ela é sobrejetora, para cada ponto tem um ponto do domínio que o f de x é y. Mas não pode ter mais de um, porque a f é injetora. Se tivesse dois, eu teria dois pontos diferentes que têm o mesmo valor. Como a f é injetora, isso não acontece. Então, a nossa f é bijetora se para cada y tem um único ponto x do domínio, que o f de x é o y. Certo? Então, isso era a função injetora, sobrejetora, e quando ela é as duas coisas, ela é bijetora, e quando ela é bijetora, vale essa caracterização. Ou seja, uma função ela é bijetora se para cada ponto do contradomínio tem um único ponto do domínio da f, que o f de x é o y. Certo? E agora, nós vamos falar um pouquinho da função inversa. Então, o que é a função inversa? Vou considerar uma função f, aqui de AB, então o A está fazendo o nosso domínio da f, então ao invés de escrever domínio da f, só vou escrever A por simplicidade. Né? A gente vai dizer que uma função g, que tem domínio igual ao contradomínio da f, e contradomínio igual ao domínio da f, ou seja, eu tenho uma função que vai do contrário, né? Então, se eu tenho o A aqui e a F chega em B, a G faz o caminho contrário. Certo? Então, a gente diz que uma função de B para A, ela é uma inversa da F, se acontece o seguinte: se a G e a F meio que desfazem uma a outra. Ou seja, se eu tenho f de x e eu aplico a g no f, eu volto para o x. Então, eu saí do x, apliquei a f, quando eu apliquei a g, eu voltei exatamente para o mesmo ponto. E vale também o contrário. Se eu aplico a g num y agora daqui, vou para A, então aqui eu tenho g de y. Pego a f e aplico e volto para B, isso dá o y. Então, eu digo que uma função g ela é uma inversa para f se ela realmente faz isso. Ela inverte o que a f acabou de fazer. A f pegou o x e levou no f de x, a g pega o f de x e leva no x de volta. A g pega o y e leva no g de y, a f leva o g de y de volta para o y. Então, ela inverte o que a f faz. Por isso que se chama de inversa. Certo? E o que a gente tem é que se a f tem uma função inversa g,
a g é a única inversa. Então, toda função só tem uma inversa. Tá? Se ela tiver uma inversa, ela só tem uma, não tem duas. Tá? Só tem uma g que faz isso quando ela existe. E a gente denota essa g por f elevado a menos 1, ou f a menos 1, para denotar a inversa da f. Certo? Então, aqui, na verdade, o que a gente está dizendo é que f a menos 1 de f de x é x, e f de f a menos 1 de y é y. Certo? E só tomar um cuidado, nós vamos ver mais exemplos disso, não só nessa aula, mas em várias aulas para frente, a gente vai estar sempre retomando as coisas que a gente vê, então, apesar de cada aula ser uma coisa sozinha, sempre é bom ir voltando para a gente ir solidificando as coisas que nós vamos aprender. Então, um cuidado que a gente tem que tomar é não confundir a inversa de uma função com 1 sobre a função. Então, se você for calcular a inversa de x² no domínio e contradomínio correto, ela vai dar raiz de x. Mas 1 sobre x² é 1 sobre x², essas coisas são diferentes. Certo? Então, não confundir a inversa de uma função com 1 sobre a função. Isso é um erro comum, mas que não pode acontecer. Essas são funções que podem ser totalmente diferentes e, na maioria dos casos, são. Certo? Então, um resultado que nós temos para funções inversas, e por que eu falei de funções bijetoras no começo, é esse teorema. A gente não vai provar, mas nós vamos ver como é que ele funciona. Vou pegar uma função qualquer. Então, a minha função f tem uma inversa só se ela for bijetora. Ou seja, se ela tem uma inversa, ela obrigatoriamente é bijetora, e se ela é bijetora, ela obrigatoriamente tem uma inversa. Então, vale ambos os lados. E nesse caso, esse teorema também dá um jeito da gente calcular quem é a inversa. Para cada y no contradomínio, quem é o f a menos 1 de y? Quem que é o ponto x que é o f a menos 1 de y? Ele é o único ponto de A que satisfaz a equação f de x igual a y. Então, se eu pegar isso e achar quem é o x que satisfaz isso, esse x é o f a menos 1 desse y. Esse teorema escrito assim, ele é meio difícil de interpretar, mas esse teorema nos dá um método para a gente encontrar a inversa e nós vamos fazer esse método em alguns exemplos. Então, como é que a gente encontra a inversa usando esse teorema? Então, a gente começa com uma função bijetora, porque para ter inversa a função precisa ser bijetora. Então, começando com uma função bijetora, a gente escreve y igual a f de x. Então, aqui vai ter a regra da f, a gente escreve y igual a essa regra. Esse é o passo 1. No passo 2, a gente escreve x em função de y. O que quer dizer? Eu venho nessa expressão aqui, que é y igual a f de x, e isolo o x nessa expressão se eu conseguir. Eu venho nessa expressão e isolo o x. E daí fica x escrito como uma função de y. E a gente encontra essa expressão aqui. O x é o f a menos 1 de y. A gente vai encontrar x isolado e todo o resto que aparecer do outro lado é a expressão para f a menos 1 de y. E o passo 3 é só a gente trocar o x por y nessa expressão para obter a expressão da f a menos 1 em termos de x. Então a gente vem nessa expressão que é x igual a f a menos 1 de y e escreve y igual a f a menos 1 de x. Essa f a menos 1 de x, o que sair aqui, é a inversa da nossa função f. Exemplos. Vamos considerar a função 2x mais 1, que da aula anterior nós já sabemos que é bijetora, então ela tem uma inversa. A gente precisa ver como encontrá-la. Então, o passo 1 é escrever y igual f de x. f de x é 2x mais 1. O passo 2 é isolar o x. Como é que eu isolo o x aqui? Bom, vou passar esse 1 para lá, então fica y menos 1 igual a 2x. Então, vou escrever tudo aqui primeiro.
y igual a 2x mais 1. Então, subtrai um dos dois lados, fico com y menos 1 igual a 2x. E posso dividir os dois lados por 2, então eu fico com y menos 1 sobre 2 igual a x. Ou seja, isolei o x, certo? O x está isolado aqui bonitinho. Então, essa é a expressão para f a menos 1 de y. Se eu trocar no passo 3 quem é x com quem é y, eu fico com o x é y, então é y igual, e aqui o y vira x menos 1 sobre 2. Ou seja, o f a menos 1 de qualquer número x é essa expressão que apareceu aqui desse lado, x menos 1 sobre 2. Portanto, a função inversa de 2x mais 1 é x menos 1 sobre 2. Vamos para o próximo. Próximo exemplo, f de x é x ao quadrado, só que de 0 a infinito em 0 a infinito, que da aula anterior nós sabemos que é bijetora. De novo, como é que nós fazemos? Passo 1. Escreve y igual a f de x quadrado. Passo 2. Isola x, nesse caso é fácil. O y igual a x quadrado, então a raiz de y é igual à raiz de x ao quadrado. Raiz de x quadrado é módulo de x. Só que nesse caso, como o x está no domínio, o x é maior ou igual a zero, isso é x. Isso aqui sai que o x é raiz de y. Então, achamos isolado o x em termos de y. O passo 3. Troca x por y. Então, o y é raiz de x. Ou seja, a f a menos 1 de x é raiz de x. Não mencionei nesse caso domínio contra domínios reais, o dessa também é. Nesse caso, o domínio contra domínio intervalo 0 a infinito, dessa também é, ou seja, a f a menos 1. Só troca, né? Esse vem para a primeira, de 0 a infinito, e esse vai para a segunda, de 0 a infinito. Vamos para o terceiro exemplo. Essa função é bijetora, você pode verificar. E, fazendo rapidinho, sem agora escrever passos 1, 2 e 3, mas passo 1, y igual a x à quinta mais 1. Y igual a f de x. Passo 2, isolar. Então, y igual a x à quinta mais 1. Então, vou subtrair 1, y menos 1 é igual a x à quinta. E tiro a raiz quinta, então a raiz quinta de y menos 1 é x. E o passo 3 troca x por y, então y é igual a raiz quinta de x. Raiz quinta, não raiz cúbica. Raiz quinta de x menos 1. Ou seja, a f a menos 1 de x nesse caso é a raiz quinta não cúbica. Quinta x menos. Então, bem tranquilo, não tem muita dificuldade. A observação final que eu faço para vocês e que a gente vai olhar nesses 3 exemplos é em relação ao gráfico da inversa.
Então, o gráfico da f a menos 1, ou seja, o gráfico da inversa, é o espelhamento do gráfico de f em torno da diagonal y igual a x. Vamos ver o porquê disso. Tá? Abrir aqui o Desmos. Então, o Desmos vou deixar o link na descrição. Então, a gente quer ver que o gráfico da inversa é o gráfico da função original, só que espelhado em torno da diagonal y igual a x. Vamos começar com a função 2x mais 1, que era a primeira. A inversa, a gente calculou, era x menos 1, tudo dividido por 2. O que acontece quando eu traço a reta y igual a x? Vou tracejar essa aqui. Vocês veem, né? Essa vermelha é a original. Se eu imaginar um espelho aqui em torno da diagonal y igual a x, o gráfico da azul, que é a inversa dela, é simplesmente o espelho em torno desse cara, né? Fica exatamente espelhado aqui, exatamente espelhado aqui. Vamos pegar x ao quadrado para x maior ou igual a zero. E vamos fazer o gráfico da inversa dela, que é a raiz de x para x maior. X maior ou igual a zero. Também, vamos olhar aqui, vamos um. O gráfico da inversa, que é a raiz, que é azul, é o espelho do gráfico da original. É lógico que vice-versa, porque a inversa da inversa volta a ser a própria função. E no último exemplo, vamos pegar x à quinta mais 1 e colocar a inversa dela aqui, que é, vou colocar assim, x menos 1 e a raiz, que é elevado a 1 quinto. Então, essa aqui é a raiz quinta de x menos 1, que é a que está em azul. A que está em vermelho é x à quinta mais 1, uma inversa da outra. E elas são, o gráfico de uma e da outra é exatamente o espelho em torno da diagonal. Então, com isso, nós fechamos um pouquinho a parte das funções inversas. Nós vamos voltar a ver mais sobre elas, principalmente quando a gente for ver exponencial e logaritmo. O logaritmo é a inversa da exponencial. E quando nós formos ver as inversas das funções trigonométricas. Então é isso. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.